Doutora Elizabeth, um dos principais argumentos, eu imagino, talvez algumas pessoas tenham dito e muitas tenham pensado, seja a questão da incompatibilidade com a vida, né? Então, teoricamente, a Maria, que é um contrassenso isso, né? Que está viva há 3 anos, não é compatível com a vida. E um dos pontos, talvez, mais importantes aí, seja a consciência, né? Porque, teoricamente, você mesma falou, ela não tem consciência de que ela mesma é assim, né? Isso. Embora ela não sofra. Talvez por Isso. isso, né? Ela não sofra. Então, a questão da consciência. E esse é um argumento muito usado por quem é pró-aborto, de maneira geral, né? É a questão da consciência. Então, olha, um feto de até 3 meses, por exemplo, teoricamente não tem consciência, ou o bebê ainda não tem, na verdade, não só um feto só até 3 meses, né? Mas em determinado momento, nem sei quando que a consciência é tida como inicial, mas essa questão da consciência. Como que a senhora, que já estudou tanto sobre isso, vê essa questão de a vida se iniciar no momento em que se inicia a consciência? Há que se falar algo a respeito disso? Você está me atrapalhando um pouco, porque eu queria falar sobre mas tudo bem. Mas por favor, não seja por isso, Depois por favor. você repete, se for o caso. Repito, claro, a gente Porque retoma. Você já viu também alguns casos parecidos com o da Maria diversos, também? inclusive, Isso, por que favor. realmente a maioria ou morre intraútero ou morre logo que nasce, mas tem alguns lá mesmo no hospital onde eu trabalho, né? Nós tivemos nenês com anencefalia que viveu, uma delas, por exemplo, viveu 2 anos, né? Mas o que eu queria falar, principalmente do que ela falou, é o seguinte, esse argumento de você vai estragar seu corpo por causa de nada, esse argumento realmente tira o sentido da vida daquela criança. E no momento que a mãe enxerga a criança sem sentido, ela também perde uma parte do sentido da sua vida. Então, como mulher, como pessoa, e isso tem um reflexo em toda a sociedade, né? E quando você conta toda essa história, a gente pensa assim, mas por quê, né? Por que você insistiu? Será que você foi egoísta? Enfim, eu acho que nós temos que pensar que cada criança que existe, cada pessoa que existe, traz um mundo diferente, de alguma forma. Então, a Maria existe, você é diferente por isso, as pessoas que recebem, as pessoas que estão ouvindo isso agora, né, ouvem e são diferentes porque ouviram. Então, o significado é muito importante de cada vida e não é numa visão utilitarista, serve para quê? Né? E aí eu gostaria até de dizer, quando você falou assim, que os médicos não encontram... O médico não tem formação humana, não tem formação... ele é mais treinado para resolver e curar. Então, ele tem muita dificuldade de lidar realmente com situações extremas. E não estou defendendo, estou dizendo que é uma falha da formação. Sim. Não estou defendendo quem brigou com você ou falou assim, né? E como você diz assim, do risco. Não tem risco mesmo. E foi o argumento que foi usado sempre, inclusive para aprovação do aborto, liberação do aborto de feto anencefalo, de criança anencefalo, foi porque corre risco. Não existe isso, não existe na medicina uma coisa clara desse jeito, né? Então a gente começa a ver realmente o uso da ciência de uma forma errada. E assim, o que é que faz ser humano? De qual consciência você está falando, né? Eu não esqueci da sua pergunta. De qual consciência? De qual sensibilidade? De qual comunicação? As crianças se comunicam. A Maria, tenho certeza que se comunica. Vocês devem perceber essa comunicação. Uma vez nasceu lá no Hospital São Francisco, em Jacareí, uma criança. A mãe foi lá porque todo mundo queria fazer o aborto e ela foi porque ela sabia que ia ser respeitada e tal. E eles não sabiam descrever qual era a malformação daquela criança, que não estava claro no ultrassom. Ela chegou muito perto de nascer, quando ela começou a sentir sinais de parto, e quando a criança nasceu, era alguma malformação que ninguém nunca tinha visto. Era uma criança sem rosto, não tinha rosto, nada. Não tinha também calota craniana, também tinha massa cerebral, mas não tinha rosto, não tinha. Então, não tinha olho, nariz tinha um pedacinho de narina aqui, só o lábio inferior.
Bom, a gente não vai fazer insistência terapêutica, que é diferente, insistir para ficar viva a todo custo. Mas a criança se mexendo e tal, aí a pediatra que estava atendendo falou assim, bom, você quer? Então vamos lá. Então ela limpou. Tal. Bom, essa criança viveu até 2 anos e pouco. E mudou a vida da mãe e do pai, que se uniram, casaram, e eles têm certeza que essa criança se comunicava. E eles continuaram indo regularmente ao hospital, e foi uma coisa incrível. A criança teve alta, os pais tiveram orientação como tratar em casa, e assim foi, né? Então, o que quer dizer ser humano? Quando, por exemplo, no Supremo Tribunal, perguntaram assim, se você é contra o aborto de anencefalo, se é crime, então você acha que a mãe tem que ir à cadeia? Porque é outra apelação, é outra apelação. Se é crime, tal. Falei, eu acho que todo crime tem que ser punido, sim. Mas a mãe raramente está envolvida no crime. Quem faz o crime é quem chama de caixão ambulante. Este é o criminoso. E tinha ali gente que tinha falado, né? Mas porque a desvalorização da vida é muito grande. Então, essa consciência que você está falando é uma lorota, é mentira. Porque quando a gente assim, diz que a vida não vale a pena a partir de algum momento, porque que começa a vida na fecundação, não precisa nem discutir, que todo mundo sabe que começa e pronto. Começa uma vida ali. Quando vai ser consciente, quando vai ter consciência exatamente como nós entendemos, ou quando que vai ser pessoa, que depende das leis de cada país, eu acho que isso não importa. O que nós sabemos é que a partir do momento em que você diz a vida não é mais sagrada, e usando como sagrado não só o aspecto religioso, mas no sentido de ser intocável, de ser prioridade, começa uma ladeira abaixo, né? E vai indo até o ponto de dizer assim, por exemplo, agora completando a sua resposta, a sua pergunta, cientistas que dizem, não, quando nasce, os pais já podem eliminar se quiser. Não, é melhor esperar 2 anos, quando começa a ter mais consciência. Então, não existe uma medida, é radical, sim. Ou você respeita para valer, ou você está arriscando de uma vez, né? Eu até trouxe, vou deixar com vocês, talvez vocês tenham, um artigo que onde se defende por filósofos e beticistas, né, que são professores, o aborto depois do nascimento, que responde bastante o que você está falando, onde eles argumentam que se a criança tem uma malformação que não foi descoberta durante a gravidez, deveria ser morta depois que nasce. E também se os pais, ou principalmente a mãe, eles falam os pais e principalmente a mãe, durante a gravidez teve alguma intercorrência e não quer mais a criança. Mesmo sendo normal, por que não matar? Um critério totalmente subjetivo. Assim, né? E veja, utilitarista mesmo assim, e egocêntrico, né? E veja, ele diz assim, uma coisa está certo. Qual é a diferença de uma criança recém-nascida para que está dentro do útero? No país que permite o aborto, qual a diferença? Está certo. Esse argumento está certo. Qual a diferença? É a forma de alimentação só. E outra coisa que eles dizem, eles colocam claramente assim, alguns nos questionam de por que a gente não defende a adoção de uma criança. É normal, porque se tiver deficiência, nem, né, é para matar mesmo. A resposta, adivinha qual é? Não, nós achamos preferível que seja morta. Por quê? Quando mata a criança, a mãe sabe que morreu e pronto. E se der para adoção, ela vai ter preocupação de conhecer um dia a criança. Você vê que os argumentos são completamente frívolos, né? Não, e uma coisa toda de usar um sofisma, uns argumentos que isso não tem nada a ver com isso para chegar a isso, né? É uma coisa tão... Essa própria questão da ciência, né? Tipo, a partir daqui começa a ter uma consciência aqui, começa a pensar, então, tipo, se não tem, se não é senciente, então pode matar.
Ué, mas você dormindo, você não tá pensando em nada. Eu posso, então, entrar no teu quarto e te matar enquanto você Ou dorme? então- Ou um cara em estado vegetativo, eu posso Isso. desligar o aparelho dele? E o Peter Singer, que Sabe? defende isso, ele diz que um animal tem mais consciência que um recém-nascido. Então, se você faz a experiência no macaco, no animal, ele recomenda que faça no recém-nascido. A impressão que me dá é que, de fato, existe quase que uma tática de exagerar nesses argumentos que são realmente absurdos, para exagerar, não para descer para o aborto. Às vezes eu tenho essa impressão, né? De exagerar, de falar, não, vamos matar quando está vivo, daí a maioria, por enquanto, ainda está achando isso um absurdo, mas parece que para os movimentos poderem, abortistas, até 9º mês, poderem ter Pode algum ser. êxito. Às Pra ir vezes eu tenho... levando a janela de porque, óbito pra lá. é muito quando está vivo. Não. Já na Argentina Aí- já com 6 meses Exato. agora. 6 né, meses. nos né? Estados Unidos também, um pouco tempo atrás, né, no estado de em Nova York. Nova York Ainda é assim, né? Pode matar até a hora de nascer. Porque realmente eu me pergunto sempre, eu não sei quem escreveu esse artigo aí, mas o sujeito tem um salário para escrever um negócio desse, o cara consegue, tipo, ele tem uma vida realmente profissional para voltar milênios na humanidade, né? Sei lá, sociedades pagãs, isso, que a gente deixou para trás, porque não porque pô, matar o bebê. Sacrificava, né? Porque Antigamente, hoje em dia... esses aspectos científicos, o que é... a ciência hoje está na moda, né? A ciência, viva a ciência, né? E depois por outros motivos também hoje a ciência, ou hashtag viva o SUS e não sei o que, mas deixa pra lá, esse é outro assunto. Mas, não, porque a ciência... Mas a ciência, na verdade, isso... Eu não sou cientista, mas isso é um argumento filosófico até do saudoso Olavo de Carvalho. Ele, de maneira muito sintética, o que acontece? Ela não tem o controle da realidade como um todo. Porque aqui, de fato, por exemplo, eu tenho... doutora, ela obviamente tem uma série de argumentos e de conhecimentos científicos que nós não temos, mas eles não abrangem o fato, por exemplo, real, que quando a Maria está aqui Não sendo tem explicação. contada, não é, eu não vou nem para o argumento científico, ela de fato mexe com a nossa vida. Esse é um fato da realidade que não existe explicação e não existe necessidade de explicação científica para que nós reconheçamos esse fato real, que estou arrepiada, que ela falou, ou me emociono, que depois... Enfim, esses fatos da realidade, eles devem ser cada vez mais trazidos à tona, né? Antes do argumento científico, porque eles que dão força na vida da mãe. Achei lindo quando ela disse, eu queria dar um banho nela. Quer dizer, é uma cena maravilhosa que resume e que jamais argumento científico nenhum, ou todos os argumentos científicos do mundo, vão chegar ao poder e à força que tem uma mãe dizendo, eu quero dar banho na minha filha, mesmo que ela já esteja morta. Você disse assim mesmo. E graças a Deus ela está viva até hoje. Mas quer dizer, qual que é a força do ser humano para enfrentar isso? Né? É uma potência enorme, assim.